Então, a gente tem escutado muito sobre transformação, sobre, né, discipular as nações, e a gente tem escutado mesmo. Todo mundo aqui deve estar escutando mais do que há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Não, nós temos que discipular as nações. Antigamente a gente escutava isso, a gente escutava em salvação. Hoje a gente já escuta muito mais, vamos discipular as nações, do que a gente escutava antes. Por quê? Porque esse é o movimento do Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo, eu creio que está acordando seu povo, né, para algo que ele deseja fazer, ele está fazendo de alguma forma, ele está fazendo e está nos incluindo nisso. Amém? Então, talvez você tenha escutado isso de muitas formas, né? Mas, de fato, o Espírito Santo está fazendo algo precioso na nossa geração, em um despertar global, eu acho. Eu acho que é um movimento global. Essa coisa de discipular as nações não pertence a fulano, beltrano, denominação A, B, C, D. As pessoas estão se despertando para as revelações de Deus de que há mais do que um movimento de salvação. Amém? Então, a mensagem de transformação da nação não é nada novo. Não tem nada novo nisso. Ela não foi descoberta pela nossa geração. O que está acontecendo com a nossa geração é que está havendo despertar. Deus revelou esse desejo desde a fundação do mundo. Na verdade, Ele estabeleceu um parâmetro para que a gente pudesse seguir um parâmetro do céu na terra desde a fundação do mundo. Quando o homem pegou a autoridade, deu essa autoridade para Satanás, e Satanás distorceu as coisas, Deus começou um trabalho de retorno. Então, Jesus fala do Evangelho do Reino. Salvação é o quê? É a porta do reino. Salvação é o início. É quando você dá a entrada numa vida fenomenal com Deus. Na verdade, o plano de Deus é que o reino de Deus desse os parâmetros para a sociedade. Então, o Evangelho da salvação sem o Evangelho do reino, pedaço. É incompleto, está faltando. E é interessante a gente notar que, eu não sei se quem já acompanhou isso, né? Mas eu sei que a minha avó, que viveu 96 anos e faleceu há uns 12 anos atrás, ela viu a população da Terra dobrar acho que 2 ou 3 vezes. A população da Terra. Demorou 5 mil, não sei fazer essa conta direito, mas 5 mil ou 6 mil anos, né? Para a população chegar no primeiro bilhão. Está indo para 8 bilhões. Demorou muito pouco, alguns anos, para a população dobrar de 1 bilhão para 2 bilhões. Demorou depois, acho que 20 ou 30 anos, para dobrar de 2 bilhões para 4 bilhões. Há pouco tempo atrás nós éramos 70 milhões em ação. Né? A música falava isso. E nunca na história uma parcela da população foi tão grande de cristãos. Nunca na história. Nunca. Então, se você parar para pensar, de 1940 para cá, existem mais cristãos hoje na história do que em toda a história do cristianismo antes de nós. Que a gente não sabe nem contabilizar. São grandes massas de conversão, Igrejas gigantes, mas com pouca influência na sociedade. Porque falta visão. É interessante que quando a gente lê os evangelhos, né, a gente deságua em Atos, que é aproximadamente, o vizinho pode dizer melhor do que eu, 30, talvez 40 anos, mas 30 anos da história do início da igreja, amém? O que era aqueles 30 anos? Igrejas pequenas. Eram igrejas bem pequenas. A de Jerusalém não, mas eram igrejas pequenas. 5 mil almas? Sim, foi num dia só. 3 mil? Sim, mas eram igrejas pequenas. Se reuniam em casas, né? Catedrais como hoje. Assim, e muitos deles eram subversivos, né? Não é que eram vistos dessa forma, como uma ameaça. Mas eles, apesar de terem sido igrejas pequenas, de não terem internet, de não terem uma opção de coisa, eles tinham uma influência na sociedade fenomenal. Tinha,
Tinha reunião de 2.000, 3.000, não sei. Eu não sei se tinha um templo para o pessoal se reunir. Um templo não, né? Um local para o pessoal se reunir. Eu não sei como é que eles faziam. Talvez eles fizessem apenas em casa. Mas eram igrejas pequenas. Se a gente olhar para a igreja de hoje, né? A gente vê aquela igreja na Coreia lá, que tem, sei lá, a maior do mundo, né? Tem quantas? Milhão de pessoas. Lá todas as denominações são grandes. Na Coreia do Sul, né? Então todas as denominações na Coreia do Sul são grandes. E qual é o impacto? E eles tiveram um impacto grande na Coreia do Sul. A Coreia do Sul era, acho que, o 5º pior país do mundo para morar. Hoje está entre os 10 melhores países do mundo para morar. Só que o que aconteceu? Eles estão... O jovem hoje lá não quer saber do Evangelho. Eles pediram para o Tel Hayashi, por exemplo, dar um pulo lá na Coreia do Sul para ver de que forma que eles podem impactar os jovens lá. Então, talvez a nossa geração seja uma geração que tem resumido o Evangelho à salvação. E talvez por quê? Porque tudo pra gente é fácil. Tudo pra gente é instantâneo. Talvez a gente tenha resumido a salvação porque o Evangelho do Reino dá trabalho demais, irmão. Dá muito trabalho o Evangelho do Reino. Pergunta para esse homem aí, ó. Pergunta para esse homem o que é trabalho. O que é você... E cada um de vocês aqui, eu creio que também tem uma obra agora. O Evangelho do Reino dá trabalho. Te expõe. Te tira da zona de conforto. Então vamos pregar o Evangelho da salvação, porque aí todo mundo está salvo, a gente está no ônibus da salvação, mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que venha o teu reino. Uma geração que tem dificuldade de lidar com as tribulações, com as dificuldades. Eu me lembro disso. Eu me lembro isso sendo massificado na minha mente, que o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. E aí, meu irmão? Segue teu coração. E aí o importante é ser feliz cara, isso daqui está me atrapalhando. Porque está me atrapalhando a ser feliz. Essa relação com a minha esposa está me atrapalhando. Eu quero é ser feliz. Como assim? Não entendi. Não, as pessoas... Não é igreja não. Eu digo a massificação da mensagem, da filosofia. A gente também é massa de manobra, o sistema. O importante é ser feliz. Você acha que isso também de alguma forma não impactou a igreja? Também impactou. Porque afinal de contas o Evangelho do Reino dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Não é pouco trabalho, não. Quando Josué, você imagina Josué entrando na Terra Prometida. Cara, estava cheio de reis, 35 ou 37 reis que tinham lá. Tinham reinos lá que já estavam ocupados. Você quer pregar o Evangelho do Reino, quer viver o Evangelho do Reino? Em algum lugar já está ocupado. Mas tudo se trata de Deus, de quem Deus é. Não se trata se a gente fez igrejas grandes, trata-se de trazer o reino, viver o reino de Deus sobre a terra, amém? E aí a gente precisa aprender a pensar diferente. Se a gente não aprender a pensar diferente, a gente não vai ter resultado diferente, vai ter os mesmos resultados sempre. Se a gente não conseguir pensar minimamente como os homens que viveram nos primeiros 30 anos do cristianismo, a gente não vai, pelo menos, colher os mesmos frutos que eles escolheram. Que são fantásticos. Amém? Se tudo que a gente pensar é construir a igreja de Cristo, a gente não vai ver, a gente vai continuar vendo o nosso país se perdendo, as nações se perdendo. Não é interessante quando você viaja para um país que tem uma outra cultura, e você chega lá e você chega nos Estados Unidos, você conhece cristãos americanos. Ou quando você chega numa outra cultura, você viaja para uma outra cultura, você vai, por exemplo, para El Salvador, e você vai na igreja lá e você vê uma cultura diferente, você vê cristãos de El Salvador, El Salvadorenhos, né?
E os cristãos do Brasil? Cristãos brasileiros. Amém. Mas a minha Bíblia diz que a gente é cidadão do céu. A gente está pensando como brasileiro, a gente está pensando como americano, a gente está pensando do céu para a terra. Ou a gente está pensando a partir do reino de Deus para a terra. Amém? É uma pequena diferença. Pequena. Mas te dá uma direção completamente diferente. É só um pensamento. Deus nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 14 e 21. De 14 a 21 diz assim: por causa disto me põe de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, que a gente nem tem noção do que é isso, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo Espírito no homem interior, é de dentro para fora, para que Cristo habite pela fé em nossos corações, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente, ou seja, Deus nos revela, compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, algo que Deus quer fazer na sua geração, na sua terra, na sua época, com a sua vida, na sua vida. E conhecer o amor de Cristo. Então, conhecer o amor de Cristo tem a ver com a ação, tem a ver com o posicionamento, tem a ver com aquilo que vamos fazer, não apenas a salvação. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Será que é isso? Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse é a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém? Tem uma escola em Petrópolis que o camarada está fazendo um trabalho excepcional, mas ele está ligando a esporte. Escola. Educação. Porque existe uma diferença entre conhecimento e educação. Conhecimento, você vira para o seu filho e fala para ele: olha, está aqui a pasta de dente, você já tem idade suficiente, está aqui a escova de dente. Ou, está aqui essas duas coisas. E você precisa escovar todos os dias. Isso é informação. Mas no dia seguinte, seu filho vai lá de manhã e você pergunta para ele: escovou o dente? Ih, escovar o dente? Não, vou te falar de novo. Está aqui a pasta de dente, aqui como é que faz? Isso é educação. Aí no outro dia ele pergunta para você. Você pergunta para ele: e aí, escovou o dente? E no outro dia, escovou o dente. Escovou o dente. Escovou o dente. Na 20ª, não sei das quantas vezes, ele fala: pai, já escovei o dente. Foi educado. Amém? Não precisa mais ficar pensando sobre isso. Se você olhar Gênesis 1:2, você vai ver que Deus deseja construir uma sociedade na terra, como é no céu, em parceria com a gente. Amém? E nada disso mudou. Se você ver Salmo 24:1, ele é dono de tudo. Ele continua com o mesmo anseio. Mas beleza, como é que eu construo um reino? Ótimo. Mas como é que faz? É interessante que quando eu me pergunto sobre isso, eu fico perguntando, né? E a minha mente, ela fica presa a tempo, espaço e circunstância. De 80 a 90 anos. E é talvez por isso que a gente tenha tanta dificuldade, né, de ser mais eficaz, mais efetivo naquilo que Deus quer fazer. Porque Deus está fazendo isso há 5.000 anos, 6.000 anos. Ele não está olhando apenas 80 anos, 90 anos da minha, da sua vida. Ele já está fazendo isso há 5.000 anos. Aguardando o momento em que nós vamos nos dar conta e colaborar com Ele, em trazer o reino dEle, em ser parceiro dEle. Amém? Amém. O problema não é que a gente está pregando o Evangelho da Salvação. O problema é o que a gente não está pregando, que é o Evangelho do Reino. A gente precisa
vê através da mente de Cristo. Transicionalmente. Quando é que você coloca Deus na caixa? Quando você insiste em apenas parte da mensagem. Uma parte da revelação. Uma parte da mensagem. Isso é colocar Deus na caixa. Agora, você acha que você precisa de estratégias para invadir a sociedade? O ser humano é viciado em estratégia. Eu não estou falando que você não precisa de estratégia, mas o que você precisa mesmo é de relacionamento. O que você precisa mesmo é de intimidade. O que a gente precisa, relacionamento, intimidade. E a partir do relacionamento, intimidade, então fluirão as estratégias. O que a gente vai fazer com vocês aqui? A gente vai ter um monte de ferramenta que deve ser preenchido a partir do relacionamento e intimidade. E não do que a gente acha. Eu não quero colaborar com o que eu acho. Eu quero vir de Deus. E aí, a gente conhecendo Deus assim, mais intimamente, a gente vai saber o que Ele pensa através das nossas vidas e Ele vai saber o que Ele pensa sobre esse mundo. É claro que Ele tem um plano. Amém? E não é uma equação matemática. Não se trata da gente construir uma equação matemática. Se trata da gente desenvolver um relacionamento. Com quem tem toda a autoridade. Então ele vai pegar uma parte dessa autoridade e compartilhar com você. Amém? E aí vem favor. O que ele está esperando? Que a gente fala assim, eis-me aqui. Às vezes ele vai te dar o fim da mensagem, já falou isso. O fim da visão. Às vezes ele te dá a visão no final. E o seu caminhar em intimidade com ele vai te levar a saber que passo dar. Amém? Olha como é que a gente pensa diferente de Deus. Eu vou usar aqui o exemplo de Lutero, tá? O exemplo que está no livro. O exemplo de Lutero é o seguinte. Perguntaram para Lutero, Lutero, se você souber que Jesus volta amanhã, o que você faria agora? E aí ele respondeu, eu plantaria hoje a semente da árvore que eu ia plantar amanhã. Eu plantaria hoje a semente da árvore que eu iria plantar amanhã. Ou seja, eu tentaria antecipar ao máximo aquilo que Deus me chamou para fazer e fazer com excelência. Tá certo? Agora, não precisa responder, tá? Se perguntasse para essa turma, não, lógico que não. Mas se a gente chegasse numa igreja normal e falasse, irmãos, olha aí, se você soubesse que Jesus volta amanhã, o que você faria hoje? Ah, rapaz, que cartão de crédito. Aquele cartão de crédito tem a ver a glória de Deus. Ou isso também, pode ser. Mas assim, são mentalidades diferentes. Ainda bem que o Lutero não tinha cartão, né? Que tinha cartão, enfim. Naquela época não tinha cartão, né? Mas tinha outra coisa para fazer. Ele podia falar, eu vou me divertir, eu vou fazer não sei o que lá. Sei lá, meu. Eu vou aproveitar o dia, vou pegar onda, vou fazer isso, fazer o que eu não... Vou comer a comida que eu nunca comi, que eu deixei para aquele momento. Mas, de fato, assim, Deus pensa diferente. E por que a gente pensa assim? Porque a gente pensa em mentalidade de 90 anos. Tempo, espaço e circunstância. A gente tem que começar a pensar de outra forma. Se a gente quer pensar como Deus pensa, a gente tem que pensar fora da caixa. E fora da caixa é fora do tempo. Do teu tempo de existência. Deus vem trabalhando pacientemente. Amém? Amém. Nos séculos, e séculos, e séculos, para esse momento. Amém, irmão? Amém. Agora, nunca a igreja teve tantos recursos para impactar a sociedade. Nunca na história. E o quanto ela tem impactado. Eu chorei 3 dias do Descende. Eu fiquei, Senhor, muito obrigado.
Que bom estar participando dessa geração que Deus está acordando. Amém? A gente tem mais coisa para fazer além de salvar a vida e implantar igrejas. Só que a maioria das pessoas não sabe o que é. O que é que eu tenho que fazer? Tiago 1,4 diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Lucas 14, 29 e 30 diz assim, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que o virem, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Quando alguém te pedir para fazer um trabalho, o que seria o ideal? Seria o ideal que a gente tivesse uma noção de como é que é o trabalho pronto, né? Como é que é o trabalho pronto que você me pediu para eu poder ter um parâmetro para poder te entregar aquilo que você deseja. Amém? Então, quando Deus te pede algo, Ele já sabe qual é o trabalho pronto. Você precisa perguntar a Ele, Senhor, como é que é esse trabalho pronto? Para que você possa trabalhar em excelência e trabalhar na direção certa, trabalhar sem desperdício, para que seja considerado um trabalho bem feito. O nosso trabalho é alcançar almas e discipular almas. Amém? Pessoas e nações. Mateus 28, 18, 20, você pode ver depois. E é interessante que Mateus 28, 18, 20 e Marcos 16, 15 e 16, Marcos 16, 15 e 16 está falando de pessoas. Mateus 28, 18, 20, ele está falando de nações. Mateus 18, 28, 18, 20 e Marcos 16, 15 e 16. Qual que foi o trabalho de Moisés? O trabalho de Moisés foi receber revelação para discipular uma nação. Amém? Não é diferente com a gente. Só que a diferença é que a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. Gênesis 1, 28 diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra, sujeitando-a, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que esteja pela terra. Não mudou nada. Não mudou nada, amém? Olha o que ele fala em Gênesis 22, 17 e 18. Que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades de seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Deus quer abençoar todas as nações da terra. E ele completa, porque você obedeceu a minha voz. A gente pode avaliar o trabalho da igreja hoje de duas formas. Amplitude de alcance, conversão e evangelismo, tarefa quantitativa. E amplitude de profundidade e abençoar as nações. As pessoas, elas deviam olhar e falar, cara, eu quero conviver com essas pessoas. Porque eles carregam algo, eles carregam uma sabedoria, eles sabem o que fazer. E no final do Evangelho, Jesus enfatizou a responsabilidade que nós temos de discipular as nações, de ensinar as verdades bíblicas, em parceria com Deus, com maturidade. Nosso trabalho é quantitativo e qualitativo. Amém? E eu gosto de Deuteronômio 30, 11, 14, diz assim, porque este mandato que hoje lhe ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de você, não está no céu para que tenham de dizer, quem subirá até o céu para nós? Para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer, quem irá atravessar o mar por nós? Para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que cumpramos. Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês cumpram. Amém?
Cara, o meu filho, eu já falei isso aqui, o meu filho foi estudar fora. E ele voltou agora, e eu falei a mesma coisa para ele. Meu filho, só uma coisa, se eu pudesse resumir tudo em uma coisa, busca o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. As outras coisas vão ser acrescentadas. Se eu puder resumir em uma coisa. Então imagina, Jesus vai resumir no finalzinho, gente. Ganhe almas, discipulem as nações. Amém? Amém. Eu acho interessante. Eu estava verificando aqui que a maior população de refugiados da história recente foi em 2016. 669.500 pessoas, homens, mulheres e crianças, de Uganda, que tiveram que deixar sua nação e ir para um país vizinho. E essas pessoas, foi um sofrimento terrível, porque você deixar a tua nação é uma coisa horrível, mas de um êxodo de uma vez só, 669 mil pessoas, é uma coisa gigantesca, amém? Moisés saiu do Egito com 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Alguém sabe dizer quantas pessoas são isso? Por alto? Eu estimo, se você estimar uma família de mulher e 2 filhos, que naquela época o pessoal tinha muitos filhos, mas de mulher e 2 filhos, nós estamos falando de 2.400.000 pessoas. Todos ex-escravos, com mentalidade de escravos, com hábito de escravo, com caráter de escravo. Para você ter uma ideia do que são 2.400.000 pessoas, tem gente que diz que é mais, tem gente que diz, mas eu calculei 2.400.000 pessoas. Para você ter uma ideia, o que é você sair de um lugar para o outro com 2.400.000 pessoas, Niterói tem 485 mil pessoas hoje. 487. São Gonçalo, 337 mil pessoas. Se você pegar Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, dá metade da quantidade de gente que saiu andando com o que pôde pegar no caminho, rumo ao deserto. Não, rumo à terra prometida. Das capitais do Brasil, a gente tem 27. Das capitais do estado, dos estados, 5 são acima dessa população. 5, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza. O resto... BH não? BH não. BH tem a mesma população. O resto é de Moisés para baixo. Andando! Para a gente ter uma noção da condição extrema, irmão, extrema desse povo, que não contava com nenhuma ajuda externa, não tinha Cruz Vermelha, não tinha outros países, o pessoal queria matar eles. Mas nem precisava, eu com 2 já me ferrava. Pois é. Você já tem ideia do que aconteceu, tá tudo. Então o povo de Israel no meio desse deserto, eles eram... Agora, pior. Você sabe qual é tem uma estimativa, você sabe qual é o tamanho do acampamento? Você sabe qual é o tamanho do acampamento que eles precisavam? Alguém tem uma noção do tamanho do acampamento que eles precisavam? Mais um pouco. O Maracanã, quando estava na ativa, dava 150 mil pessoas. Isso. Então, não, acampamento. Tem um cara que fez um cálculo. 10 milhões de metros quadrados. 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. 2 vezes. Então, esse povo se movendo. Meu irmão, 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Coluna de fogo é um eclipse. Agora, imagina aqui comigo, vamos lá. A coluna de fogo era basicamente. Imagina aqui comigo. Vamos lá, gente. Presta atenção nisso aqui que é importante. O povo de Israel cresceu de um pequeno clã de 70 pessoas. 430 anos depois, eles tinham aproximadamente 2.600.000 pessoas. Eles foram exilados, passaram 300 anos desse período, praticamente 300 anos como escravos.
Eles deixaram a poderosa nação do Egito carregando o que dava. Teve um general americano que fez uma estimativa, fez um cálculo do que esse pessoal em logística, o que eles precisariam para manter essa população viva e funcionando. Eles precisariam de 1.500 toneladas de alimentos por dia. Eles precisariam de 4.000 toneladas de madeira para poder fazer comida por dia. Eles precisariam de 37 milhões de litros de água por dia. Já vem a pronta, o maná já tem a pronta. Eles eram pobres. Eles eram pobres. Eles não tinham escola. Eles não tinham governo. Eles não tinham economia. Eles não tinham terra. Eles não tinham exército. Eles não tinham indústria. Eles não tinham agricultura. Eles não tinham uma religião. Eles tinham o espírito de pobreza e por isso não davam valor ao trabalho. Eles eram, sem dúvida, o povo mais subdesenvolvido que já existiu na face da terra, meu irmão. Você acha que Uganda é um problema? Ele teve no deserto. Agora você imagina com a população maior que BH, tamanho de BH, caminhando, sem governo, sem exército, sem um trem, uma linha de trem, sem comunicação. A gente não tem nem noção do que é um feito desse. Passar informação. É surreal. E eu vou ter que avançar aqui. É para esse povo que Deus vira e fala: vou fazer de vocês uma grande nação. É para esse povo. Não é o povo que tinha tudo, é o povo que tinha... Não é que eles não tinham nada. Eles tinham menos que nada. Porque o nada que você tem hoje é muito mais do que esses caras tinham. E aí, cara, eu quando eu vejo isso, eu me emociono. Quando eu vejo no meio desse deserto, no meio, Deus vira para esse povo e fala assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exatará sobre vocês, sobre toda a nação da terra, as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas estas bênçãos. Bendito será você na cidade, bendito no campo, bendito o fruto do seu ventre, fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, bendito serão as crias de suas vacas e ovelhas, bendito será o seu cesto de cereais, bendito será a amassadeira do pão, benditos serão vocês ao entrar, benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo que colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá por si um povo santo, como prometeu como juramento. Se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento. O Senhor lhe abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva, terra, o tempo certo, para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda. E só estarão em cima e não de baixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Deus diz que esse povo, que não é nada, que não tem nada, será uma grande nação. Como é que eles receberam isso? Como é que eles receberam isso? Como é que eles receberam essas promessas? Peraí, fala de novo aí, como é que é? Acho que não, irmão. Será mesmo? Será que é isso mesmo? Como é que é? Os inimigos? Nos trouxe aqui para que morrêssemos nesse deserto. É, assim que eles viram. Deus nos trouxe aqui para que a gente morresse nesse deserto. Mas era fácil de ver isso, né? É fácil. Bem fácil.
Mas o nosso Deus é Deus, amém? 300 anos depois dessa promessa, eu vou ler para vocês aqui. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 a 10. 300 anos depois que esse povo, que não é nada, porque Deus fez uma promessa a Abraão, porque Deus desejou reconstruir o seu relacionamento com o homem através dessa nação. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 a 10, diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar de seus oficiais, o serviço de seus criados, os trajes deles, seus copeiros, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi. Felizes os homens à sua volta, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele constituiu o rei, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria com tanta abundância como a rainha de Sabá ofereceu a Salomão. 300 anos depois que Deus fez essa promessa. Imagina, se aquele povo que estava lá recebendo aquelas promessas. Mas eles não conseguiam enxergar além tempo, espaço e circunstância. Eles não conseguiam enxergar além. Talvez você olhe o Rio de Janeiro e fale: puxa, que cidade violenta, que lugar perigoso. Talvez você olhe o trabalho que você faz e você faz: puxa, só serve para eu pagar boleto. Talvez você olhe a sua igreja e pense: puxa, nossa influência é tão pequena, a gente faz tão pouco. Meus recursos que eu tenho são tão limitados. Talvez você olhe sua vida e fale: puxa, que influência eu posso ter sobre alguém? Eu estou com dificuldade de lidar com a minha mesmo. Mas se você parar e perguntar ao Senhor, nada mudou, irmãos. Não mudou nada. Deus continua o mesmo. E se tão somente ouvirmos e obedecermos, se tão somente pudermos olhar sob a perspectiva do Senhor, não talvez o que vocês vão construir, talvez você pense: puxa, mas será que vai fluir? Eu tenho coisas que eu sei que eu não vou ver, mas eu estou plantando a semente. Eu estou plantando a semente. As minhas orações, quando eu oro pelo Rio de Janeiro: Senhor, não é os melhores políticos do Brasil, não. Eu oro pelos melhores políticos do mundo, irmãos. Um exemplo. Como discipular as nações? Relacionamento com o Espírito Santo. A jornada do povo de Israel tem muita coisa ali para a gente aprender. Não é só alegoria. As bases do Novo Testamento. E o exemplo que a gente tem do Senhor.
a gente precisa resgatar que o Senhor é Deus Pai, o Senhor da família, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor do governo e da justiça, que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. A gente precisa resgatar que Ele é o Jeová Jirê, o Senhor da economia, que Ele é o Deus Criador, Ele é o Senhor da ciência e da tecnologia, que Ele é a palavra viva, o Senhor da comunicação, que Ele é o olheiro, o Senhor das artes e da beleza, que Ele é o grande mestre, o Senhor da educação. Não são metáforas, é verdade sobre Deus, que precisa vir à tona através de seus filhos. Amém? E a gente começar a olhar a Bíblia, né? Como é que eu vou ensinar os setores da sociedade? Que setor você foi chamado? E como é que eu vou ensinar os setores da sociedade? Amém? Eu queria que você ficasse de pé, eu queria que a gente fizesse um ato profético, no sentido da gente declarar assim para o Senhor: Senhor, estamos aqui para colaborar com um pedaço do reino de Deus que o Senhor deseja manifestar através das nossas vidas. Estamos aqui para colaborar com os nossos irmãos, para que eles possam ver que eles também são parte disso. Senhor Jesus, estamos aqui para colaborar com o Seu Espírito, para manifestar o Teu reino, onde o Senhor deseja que seja manifestado através de nós. Senhor Jesus, estamos aqui. Envia-nos. Amém. Glória a Deus. Amém? Salva de palmas para Jesus. Amém, pessoal. Então, agora a gente vai ter mais uma aula. Se vocês acham, né? Mas olha de outra perspectiva. Deus não está estressado, atrasado. Deus tem trabalhado os últimos anos da história por esse momento e por outros que virão. Amém? Amém?